Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Você sabe qual é a maior frustração na vida de um pastor? Eu achei que era só eu que era um pastor frustrado, mas essa semana eu, Pedro Henrique e o Rafael estivemos pregando em eles me acompanharam, eu fui pregar numa festividade de um supervisor de congregação. E na ocasião estava o pastor presidente desse campo. E ele falou uma coisa para mim que casou com a minha dor. Ele disse, depois que eu terminei de pregar, ele disse: grande ensinamento, Moré. Agora a minha maior frustração como pastor é pregar, ensinar e o povo não praticar. Eu achava que era só eu que era um pastor frustrado, porque de vez em quando a gente prega. Por exemplo, eu quero agradecer a Belinha porque ela que faz esse PowerPoint. Eu passo a doutrina para ela na segunda, na terça-feira, e ela vai e prepara com muito carinho isso que nós estamos fazendo. Mas o carinho não é só porque agora nós estamos colocando aqui o tema, os versículos, tudo. É quando no cotidiano pastoral a gente começa a ver problemas de que a gente já ensinou na doutrina. E alguns crentes continuam cometendo o mesmo erro e é complicado, a gente se sente impotente, frustrado. Eu queria que nessa noite estivesse aqui toda a igreja, lotada como alguns domingos, para nós meditarmos nessa doutrina de hoje. O tema da nossa doutrina é Escola das Emoções. Vamos para o nosso texto. Está em 1 Coríntios 11, do 23, vai aparecer aqui. Ó, tudo mastigadozinho para você não perder tempo olhando para baixo e ficar olhando só para cá. 1 Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Agora olhe para mim, não muda agora, preste atenção. A partir de hoje, quando você for cear, eu queria que você lembrasse dessa mensagem de hoje, tá bom? Mas nós temos uma segunda porção bíblica que está em Mateus 26, do 26 até o 30, que é um texto paralelo a esse. Mateus capítulo 26 diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Versículo 30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Segura aí, no versículo 30, agora olhe para mim. Essa semana, eu estava assistindo um programa chamado Alerta Nacional. Para quem não sabe, eu sou fã do Siqueira. E eu acho muito engraçado aquela forma dele expor o jornalismo. Saiu uma matéria lá que eu fiquei intrigado. Foi essa semana. Um guarda municipal, se não me falha a memória, ali para o Paraná, Curitiba, alguma coisa assim. Ele estava num bar com os amigos, e contaram uma piada sobre ele. Ele se trancou, foi em casa, pegou um revólver, uma pistola, e matou 3 dos seus amigos. Feriu mais 3.
Quando a polícia chegou, ele estava tão surtado que ele atirou nos policiais. E os policiais atiraram nele e feriram na perna. Você consegue imaginar você com os amigos e de repente você surtar e matar 3 amigos, ferir mais 3 e ainda atirar contra a composição da polícia? A sorte dele é que ele não foi alvejado para a morte, alvejado na perna, alguma coisa assim, e conteram aquele surto. Aí aqui que eu quero falar da introdução. A nossa introdução diz assim: nos 30 segundos iniciais de tensão, cometemos os maiores erros da nossa vida, falamos palavras e temos gestos diante das pessoas que amamos que jamais deveríamos expressar. Nos 30 segundos iniciais, na hora que você está tenso, estressado, a nossa tendência é cometer os maiores erros da nossa vida nos 30 segundos iniciais. Esqueça aquele negócio de contar até 10 que não funciona. São os 30 segundos iniciais, quando nós estamos tensos, que nós vamos fazer os maiores erros da nossa vida. Vamos falar palavras e vamos ter gestos diante das pessoas que nós mais amamos, que jamais deveríamos expressar. Isso nos 30 segundos iniciais de tensão. Pode passar. Nosso grande problema, sabe qual é? É porque nós vivemos numa cultura da resposta rápida, da resposta para tudo. E se nós vivemos debaixo da ditadura da resposta, da necessidade compulsória de reagir, quando somos pressionados, cometeremos erros, e alguns desses erros serão gravíssimos. Interessante que no próximo ponto diz o seguinte: quem bate no peito e diz que não leva desaforo para casa, é porque ainda não aprendeu a pensar nas consequências dos seus atos. Pastor, comigo é assim: bateu, levou. Comigo é assim: escreveu, não leu, é analfabeto. Pastor, comigo o negócio é assim. Quem bate no peito e diz que não leva desaforo para casa, não aprendeu ainda a pensar nas consequências dos seus atos. Isso só revela o quanto a pessoa é desequilibrada emocionalmente. Obrigado pela sua glória a Deus. Eu vou repetir: quem bate no peito e diz que não leva desaforo para casa, não aprendeu a pensar nas consequências dos seus atos. Isso só revela o quanto a pessoa é desequilibrada emocionalmente. Vamos para frente. Os jovens entendem essa linguagem. Quem se orgulha que vomita tudo que pensa, machuca quem mais deveria ser amado. Eu vou repetir: quem se orgulha que vomita tudo que pensa, machuca quem mais deveria ser amado. Isso aqui caberia muito bem, né, irmã Sandra, para a palestra de sábado. Mas sábado tem mais psicopeia. Vamos para a proposição. Como estão as suas emoções? Você é uma pessoa equilibrada ou desequilibrada? Você faz da sua alma um depósito de coisas boas ou de lixo emocional? Pastor, só essa introdução aí já mexeu comigo. Eu estou com vontade de subir aí e tomar o microfone da sua mão. Eu sei que você é desequilibrado. Eu sei que você é desequilibrada. Mas calma, que hoje à noite tem chá da raiz de Jessé com bolacha de joelho para acalmar os seus nervos. Pastor, essa introdução já mexeu comigo. Eu sou sanguíneo, hemorrágico. Eu não levo desaforo para casa.
Agora vamos para o primeiro ponto dessa mensagem. No texto que nós lemos são dois textos. O texto escrito por Paulo e o texto escrito por Mateus. Mateus ele vai dizer que, deixa eu voltar aqui para vocês. No versículo 26 de Mateus 26 ele vai dizer: e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Só que essa passagem de Mateus omite o que Paulo vem revelar. O que Paulo revela em 1 Coríntios 11, 23 é: na noite em que foi traído. A traição é um dos piores sentimentos que um ser humano pode experimentar. Só sabe o que é traição quem já foi traído por um amigo, pela esposa, pelo esposo e por aí vai. Só sabe como machuca e dói a traição quem já passou por ela. Essa pregação de hoje, ela serve para mim, porque o meu tipo de temperamento, eu sou sanguíneo. Às vezes eu falo sem pensar. Só que de uns 3 anos para cá eu tenho exercitado e tem dado certo comigo a arte do silêncio, que é uma arte que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o equilíbrio emocional de Jesus, quando foi traído, deveria ser o nosso padrão de comportamento. Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E olha que imagem forte, Moisés, essa. 2 homens se enforcando. Os dois estão com a corda no pescoço. E alguém está com o pé para derrubar o banco do outro, enquanto o outro está tentando cortar a sua corda. Interessante essa imagem. Os 2 estão enforcados, um com boas intenções de cortar para que aquela pessoa não morra, mas aquela pessoa que está sendo socorrida está chutando o banco para quem está tentando salvar, morre enforcado. Ele não sabe que se na hora que ele chutar o banco, aquele homem morrer enforcado, ele também vai morrer enforcado. Pastor, comigo é assim, pastor. Eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Já imaginou se Jesus tivesse, na noite da ceia, pegado um chicote como ele fez em Mateus capítulo 21, e tendo dado uma surra de chicote em Judas? Sabe o que teria acontecido se ele tivesse expulsado Judas? Não haveria traição, Jesus não teria morrido, eu e você estávamos condenados ao inferno. Mas porque Judas foi lá e cumpriu o seu papel, entregou Jesus, eu e você podemos nessa noite declarar: livre eu sou. Agora vamos fazer uma anamnese do equilíbrio emocional de Jesus. Olha aí no versículo, no primeiro subponto. Na noite em que foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei todos vós. Primeira coisa que revela aqui o equilíbrio emocional de Jesus é que ele conseguiu celebrar. Ele se reuniu com amigos e até com o traidor. Meus queridos, só uma pessoa muito madura consegue trabalhar com pessoas divergentes. O imaturo só consegue trabalhar com quem pensa igual a ele, age igual a ele. Trabalhar com convergentes é fácil. A grande dificuldade é que só uma mente muito equilibrada, uma pessoa com muita sabedoria, com muito equilíbrio emocional, ele consegue andar, gravitar e se relacionar com quem pensa diferente dele. Pastor, como é que o senhor consegue dar oportunidade àquele fulano de tal? O senhor está sendo falso? Não, eu estou sendo educado. Porque não confunda, às vezes alguém faz o mal para a gente e a nossa tendência é querer pagar na mesma moeda. E muitas vezes quando nós tratamos bem
quem nos faz o mal, a nossa consciência nos acusa, dizendo que nós somos hipócritas. Mas esqueça isso nessa noite. Você não está sendo hipócrita, você está sendo uma pessoa educada e você não está descendo para o nível dele. Mark Twain, ele disse: nunca discuta com o tolo, porque se você for discutir com o tolo, você vai descer para o nível dele, e no nível dele, ele vai vencer você. Interessante que Jesus era tão equilibrado, que na noite que foi traído, ele conseguiu reunir-se com seus amigos, e até com o inimigo também que estava lá, ele conseguiu celebrar. Já prestou atenção quando a pessoa está desequilibrada emocionalmente, ela não consegue vir para o culto? Já prestou atenção quando alguém está desequilibrado emocionalmente, não consegue andar com os convergentes e com os divergentes? E você vai ficar para trás, chateadinho, de beicinho. Não venho para a igreja porque estou chateado. Jesus, ele era tão equilibrado emocionalmente, que ele conseguiu reunir os 12 discípulos para uma celebração. E que celebração, amados! É muito difícil alguém que está desequilibrado emocionalmente conseguir se reunir, festejar, adorar e celebrar. Só sabe murmurar, maldizer, abrir a boca e amaldiçoar todo mundo, amaldiçoar a igreja, amaldiçoar a membresia, amaldiçoar todo mundo. Mas quem está em pleno equilíbrio emocional das suas funções, não importa se tem um Judas do lado dele, não importa se tem um Pedro do lado dele, um Filipe, um Natanael, não importa, ele consegue estar na multidão, ele consegue celebrar, ele consegue adorar, ele consegue andar até com quem pensa totalmente diferente dele. Isso é maturidade e equilíbrio emocional. Sabe qual foi a segunda coisa que Jesus conseguiu para dar uma lição para nós? Porque ele é o nosso modelo. Ele conseguiu orar. Já prestou atenção que quando alguém está ferido emocionalmente, não consegue celebrar, e em segundo lugar, dificilmente consegue orar. E quando ele vai orar, ele usa a oração imprecatória: Senhor, está aí os meus inimigos. Senhor, vai lá e faz descer a sepultura quem tocou no ungido de Deus. Senhor, vai lá, igual o salmista nos salmos, os salmos imprecatórios, o salmista está dizendo: Senhor, dá um murro na tábua do queixo dos meus inimigos, quebra os dentes dele. São os salmos imprecatórios. Quando a gente está desequilibrado emocionalmente, boa parte dos crentes não conseguem orar. E quando vão orar, pedir para Deus castigar, parece aquele meninozinho mimado, birrento, que diz: pai, dá uma chinelada no meu irmão, ele tomou o meu brinquedinho. Aleluia. Quer um copo com água para ajudar a descer? Ele conseguiu orar. Jesus está lá há poucas horas da traição, da crucificação, mas ele está lá orando. Ele conseguiu orar. Ele pegou o pão, ele deu graças ao Senhor. Baruch haba b'shem Adonai v'melech haolam. Ele está lá levantando o pão e agradecendo a Deus. Ele consegue orar. E eu sei que tem pessoas do nosso meio que não conseguem orar quando estão desequilibrados ou feridos emocionalmente. Vamos para o próximo ponto. A terceira coisa que Jesus conseguiu, e ele revela para nós uma grande lição diante do estresse. Ele conseguiu celebrar, ele conseguiu orar e ele conseguiu comer normalmente. Porque geralmente quando a pessoa está desequilibrada emocionalmente, ou ela tem anorexia, não quero comer, ou então ela usa compensação, ataca a geladeira de madrugada. Bastou pensar na pessoa que o feriu, está comendo de madrugada macarronada, pizza, é uma fome que não passa, porque está querendo compensar a sua dor existencial. Isso é um dos mecanismos de defesa, ou mecanismo de fuga, a compensação da dor. Tem gente que vai para a bebida, tem gente que vai para a cachaça, tem gente que vai dar um rolé para poder esquecer, mas o rolé, quando acaba, o problema está lá. Jesus, ele consegue comer normalmente,
Pegou o pão, abençoou, partiu, deu para os discípulos, depois tomou. Cada um tomou o suco de uva daquela época que nós chamamos de vinho. Ele está lá tomando o vinho, comendo o pão, celebrando a Páscoa. Ele consegue comer naturalmente. E alguns crentes que estão desequilibrados emocionalmente, ou come demais ou não come nada. Vamos para frente. Aí o texto diz que quando ele terminou aquela celebração, a tradução judaica, a tradição judaica diz que ele canta do hino mais ou menos 113 até o 118. Jesus, ele conseguiu cantar. Quem está ferido emocionalmente geralmente não consegue celebrar, não consegue orar, não consegue comer e também não consegue cantar. Vem fazendo greve de adoração, como se a sua greve de adoração fosse chamar a atenção do Judas que está do seu lado, que lhe traiu. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: quem fere, bota a cabeça no travesseiro e passa a noite toda dormindo. Agora quem está ferido, quando lembra de quem o feriu, não consegue dormir, roda na cama, amanhece o dia, está de madrugada. Você amarrou a essa pessoa que lhe feriu a você. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, ele não era preso emocionalmente a ninguém. A única dependência do Filho de Deus emocionalmente era do Pai. Só dependia do Pai. Dependia espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Ele dependia do Pai para tudo. Mas Jesus, ele não era prendido, preso a ninguém emocionalmente. É por isso que quando Agar tomou uma surra da sua senhora Sarai ou Saraí, ela foge. Só que quando ela está lá no deserto, o anjo aparece e diz: Agar, serva de Sarai. Sabe o que o anjo disse? O anjo disse que apesar dela não estar mais na presença de Sarai, mas ela ainda era escrava, aliás, escrava de Sarai. Agar ainda era escrava de Sara, mesmo estando longe, fugido. Mas o anjo disse: Agar, serva de Sarai. Porque quando nós não liberamos perdão, nós nos amarramos a uma pessoa, e para onde você foi, você está sendo escravo emocionalmente dela. Aí o anjo diz: de onde você vem? E para onde você pensa que vai assim? Tem que ter um processo de libertação. Jesus consegue cantar, Jesus consegue orar, Jesus consegue reunir-se com a turma para celebrar, e Jesus consegue comer. Como é que estão as suas emoções? Como é que estão as nossas emoções? E olha, de falar de emoção na Assembleia de Deus é um bicho complicado. Porque penso na igreja para ter picuinha, penso na igreja para ter contenda, é a Assembleia de Deus. Eu falo isso com muito pesar. Basta alguém não gostar do hino, basta alguém não gostar da pregação, basta alguém não gostar da roupa de alguém, meu irmão, pense num pavio de fofoca. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a palavra de Deus é instrumento para nos libertar dessas coisas e desses sentimentos inferiores. Jeremias disse em 3,39 do seu livro de lamentações: de que se queixa o homem, queixa cada um dos seus próprios pecados. Está resolvido. Pastor, o que eu faço? Isso daqui. Segundo lugar, nós deveríamos exercitar a arte do silêncio. Exatamente como Jesus usou diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos olhou para Jesus, começou a interrogar Jesus, e na hora que Pilatos disse: o que é a verdade, Jesus? Sabe o que ele fez? Ficou calado. Jesus, diante de Pilatos, ele ficou calado. E quando mandaram Jesus para Herodes, aí foi que o silêncio foi grande. Ele estava lá diante de Herodes, Herodes interrogando e Jesus calado. Meus queridos, nós deveríamos exercitar mais a arte do silêncio, como Jesus. Sabe por quê? 2.1: só o silêncio é que vai preservar a tua inteligência e a tua sabedoria. Você é uma pessoa tão sábia, você é um homem tão inteligente, você é uma menina tão sábia, tão inteligente,
mas o seu desequilíbrio emocional está desonrando a sua sabedoria e desonrando a sua inteligência. Só o silêncio preserva a sabedoria quando somos ameaçados, criticados ou injustiçados. Logo quando eu cheguei aqui, todo mundo sabe, isso aqui não é, como é que se diz, segredo para ninguém, né? Deus começou a abençoar esta obra, a igreja ainda era pequenininha. Aí alguém não satisfeito inventou uma história, fez carta e colocou muitas cartas nas casas dos crentes dizendo que eu tinha uma segunda mulher e tinha um filho. Aí era tão interessante, eu manjei logo que era coisa de crente, porque na carta a pessoa se dizia que não era crente, mas a pessoa vacilou porque diz assim, ele não pode dar doutrina. Eu disse, opa, a doutrina está mexendo em alguma ferida. Aí eu vi que eu estava no caminho certo. Só que quando o diácono Rafael, que não está mais conosco, foi o primeiro a chegar com a carta, pastor, quando eu cheguei do culto, era um culto de doutrina, chegou com a carta, pastor, eu li essa carta, olha aí, pastor, os membros da cidade vão tudo acreditar nessa história e vão sair. Eu disse, Rafael, eu só quero comigo quem acredite em mim, e eu não vou me defender. Primeiro, essa história é falsa. Aí ele disse, pastor, o que é que você vai fazer? Eu disse, eu? Nada. Cara, se tem alguém dizendo aí que tem um filho meu, cara, tem a lei pesada aí desse negócio de pensão. Se alguém está me caluniando, que venha. Eu que não vou atrás de prova. Quem está caluniando, que venha. Aí nunca apareceu. Levei a carta ao reverendo João Lourenço. Quando ele leu a carta lá, eu, a irmã Fernanda e ele, quando ele terminou de ler, ele deu aquele sorrisinho, só que ele sabe dar, só que ele sabe dar. Olhou para a irmã Fernanda e disse, irmã Fernanda, a senhora confia no seu marido? A irmã Fernanda disse, pastor, eu coloco a minha mão no fogo pelo meu marido. Aí o pastor João Lourenço olhou para mim e disse, o que você vai fazer? Eu disse, pastor, eu? Nada. Você quer que eu faça o quê? Aí o pastor João Lourenço disse, porque se você dissesse que ia atrás, você tinha culpa no cartório. Mas como você disse que não está nem aí, vá para casa, vá trabalhar, porque eu confio na sua integridade. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Nós vivemos numa época que todo mundo quer dar resposta, bateu, voltou. Se mexer comigo vai levar, na base do toma lá da cá. Jesus, ele usou o silêncio. Só o silêncio vai preservar a nossa inteligência, a nossa sabedoria, quando nós somos ameaçados, criticados ou injustiçados. Segundo lugar, só uma pessoa equilibrada, emocionalmente madura, consegue dar ao próximo o benefício da dúvida. Irmão, só uma pessoa muito madura não vai se defender. Meu irmão, é verdade que estão dizendo isso de você? Cara, você acredita se você quiser. Eu nem vou dizer que sim, nem que não. Como aconteceu alguns meses atrás, uma doutrina que eu preguei aqui sobre o inferno, alguém pegou e editou uma parte que eu falei de uma membro da igreja num culto de mocidade, que eu estava pregando e essa jovem saiu, e isso foi na segunda-feira. Na quinta-feira eu falei que na reunião do inferno ninguém poderá fugir. Só isso, eu não estava falando da jovem. Estava usando o caso e alguém editou e mandou para ela. Aí ela ligou para mim, pastor, isso aqui é uma indireta para mim. Aí eu disse, o que você acha? Ela disse, eu acho. Então, minha irmã, eu não vou me defender. Fique com o seu pensamento. Eu não vou dizer que sim nem que não. Você pensa o que você quiser. Mas antigamente dizer, quem foi o filho do cão que fez isso aí é o diabo. E eu disse, minha irmã, você quer pensar? Isso pensa. Como já dizia o seu peru, eu estou porra aqui. Cara, é muito estressante você estar se defendendo. É muito estressante você estar tentando defender a sua reputação. É porque você ainda é muito ensimesmado. Você ainda é idólatra de si mesmo. Quando você não se idolatrar mais, aí você vai deixar os outros pensar de você o que eles quiserem. Nós vivemos uma democracia. Pense de mim o que você quiser. Agora eu só digo uma coisa: os cachorros latem, mas a carruagem passa.
Só uma pessoa equilibrada, emocionalmente madura, consegue dar ao próximo o benefício da dúvida. Terceiro lugar, o silêncio e a tolerância são o vinho dos fortes. A reação impulsiva é a embriaguez dos fracos. Eu vou repetir devagarinho. O silêncio e a tolerância são o vinho dos fortes. A reação impulsiva, bateu em mim, levou, é a embriaguez dos fracos. Não desça de nível. Não desça de nível. Não desça de nível. Quando Tobias, Sanbalate e Gesem mandaram um recado para Neemias, dizendo: Neemias, o que você está fazendo aí? Erguendo ou reerguendo esses muros. Esses muros são tão fracos, Neemias, que se vier uma raposa bater com o rabo, o muro cai. Sabe o que Neemias disse? Estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar para descer para conversar com vocês. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar e eu não vou descer. Não desça. Porque se você descer no nível dessas pessoas, ali eles são mestres, vão derrubar você, vão derrotar você. A sabedoria e a autocrítica não se aprende nos bancos da escola, mas no traçado da nossa existência. Sabedoria não é informação. Informação você adquire no colégio. Sabedoria é quando você começa a aprender com seus erros e com seus acertos, e você vai colocando na prática. Onde você errou, você não erra mais. Onde você viu que deu certo uma coisa e é boa moralmente falando, eticamente falando, você vai peneirando e vai se aperfeiçoando. A sabedoria e a autocrítica não se aprende nos bancos da escola, mas só na vida, nos tapas que nós vamos levar, é que nós vamos crescer. Agora tem gente que não cresce porque na hora que ele apanha, ele esqueceu o que é que Jesus disse. Ele muda até o versículo comigo assim: bateu no lado direito, se prepare que eu bato no lado direito também. Esquece que Jesus falou: se bater no lado direito, dá o esquerdo. Se te obrigou a andar 1 milha, anda com ele 2. Se roubou o teu paletó, dá a gravata também. Meu filho vai ficar feio sem gravata, tome também a gravata. Isso não é ser falso, isso é ser maduro e equilibrado emocionalmente. Isso não é ser falso, é ser uma pessoa educada. Agora, vamos terminar de machucar mais um pouquinho. Vamos ver aqui um perfil de quem não desenvolve equilíbrio emocional. Em primeiro lugar, a pessoa que não desenvolve o seu equilíbrio emocional, o que ela vai desenvolver? Vai desenvolver irritabilidade. Olha a cara desse sujeito, tu é com medo. Mas tem crente assim: pastor, eu quero falar com o senhor, pastor. Calma, irmão, Pai Senhor. Pai do Senhor, coisa nenhuma. Calma, irmão, Pai do Senhor, cara. Porque tem crente assim, que ele amanhece tão zangado que você tem que perguntar: tu ainda é crente? Se for crente, é paz do Senhor. Se não for, bom dia, viu? Mas uma pessoa que não trabalha o seu equilíbrio emocional, olha aí, desenvolve irritabilidade, inquietação, baixo limiar de suportabilidade ao estresse. Não consegue aguentar nada. Não consegue aguentar nada. Vai desenvolvendo cada vez mais essa irritação, a inquietação, e nunca vai conseguir suportar as pancadas da vida, porque a vida ela bate-nos diariamente. A vida não vai deixar de bater nos crentes, em você ou em qualquer ser humano, porque você não consegue assimilar as pancadas da vida. E se você não conseguir dar um equilíbrio às suas emoções, você vai ser uma pessoa irritada, inquieta, e você nunca vai conseguir suportar as provas da vida. E é interessante, quando você não passa de ano, você repete tudo de novo. Segundo lugar, sabe o que acontece com quem não tem equilíbrio emocional? Diminui os níveis de solidariedade, compaixão e generosidade. Não consegue ser solidário com ninguém.
não consegue ter compaixão de ninguém, não consegue ser generoso com ninguém. Gente irritadiça, gente de mau humor, não consegue ser solidário com ninguém, ele gravita ao redor do próprio umbigo. Tudo tem que girar ao redor dele. Diminui os níveis de solidariedade, diminui os níveis de compaixão, não tem compaixão de ninguém e não consegue ser uma pessoa generosa, porque é uma pessoa irritável, irritada, azeda, amarga. Mas tem mais. Olha o que acontece quando a gente não trabalha a nossa inteligência emocional. Está vendo esse sujeito aí, a fumaça saindo pelos narizes, pelo ouvido? Vai desenvolver impulsividade. Bateu, levou. Reações negativas e descontrole diante das coisas tão banais. De repente foi só um copo que quebrou. E alguém quebrou um copo, não foi nem porque quis, foi acidentalmente. Mas rapaz, aí é o dia todinho, é a semana todinha falando, buzinando no ouvido do marido. Você quebrou aquele copo de R$1,99. Lutei tanto para aquele copo de R$1,99, era o meu desejo, meu sonho de consumo, aquele copo de R$1,99. Mas minha filha, eu quebrei sem querer. Não, mas você quebrou meu copo de R$1,99. Meu querido, a pessoa tem uma reação anormal, uma coisa tão banal, porque é desequilibrado. Só Jesus para gostar de ti. Só Jesus para gostar de você, irmã. Só Jesus para gostar de você, meu irmão. Só Jesus para te tolerar. A pessoa vai desenvolver impulsividade, reações negativas, descontrole diante de umas coisas tão banais. Cara, esse copo foi R$1,99, eu compro outro. Não, mas eu queria era isso. Você quebrou o meu copo de R$1,99. Vamos lá para frente. Se você não trabalhar no modelo de Jesus, que celebrou, orou, comeu, cantou, se Jesus não for o nosso modelo de homem que consegue silenciar na hora certa, sabe o que vai acontecer em quarto lugar? Quando você não desenvolve o equilíbrio emocional, você fere quem mais ama com frequência. Quem era mais para você amar, você acaba ferindo essa pessoa. São esposas desequilibradas emocionalmente que ferem os maridos quando deveriam amá-lo. São maridos desequilibrados emocionalmente que mais ferem a esposa do que amá-lo. É porque não leu ainda o que Paulo disse: vós maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando a gente chega na casa dele, na casa dela, está lá 2 diplomas, atestado de jumentologia. Uau! Eu não quero ir para a sua formatura que eu posso levar uma patada. Mas eu aprendi uma coisa com meu pai, o irmão Dionísio. Meu pai é diácono da igreja e ele me ensinou uma coisa no ministério, uma palavra só. Ele disse assim, sem ele saber que estava me ensinando: disse, meu filho, nunca quebre a perna do jumento que lhe deu um coice, porque amanhã você pode precisar do jumento para montar. Quando meu pai falou isso, veio na minha mente a imagem de algumas pessoas na igreja. Aí eu disse: oh Jesus, eu estava com vontade tão grande de quebrar as pernas daquele jumento, mas amanhã eu vou precisar dele. Não quebre as pernas do jumento, porque amanhã você pode precisar dele. Mas só não quebra a perna do jumento quem tem muito equilíbrio emocional. Levou um coice, mas continuou ainda amando essa pessoa incondicionalmente. E cantou até aquela música: você não presta, mas eu te amo. Cantou até aquele forró: você não vale nada, mas eu gosto de você. Agora tudo que eu queria era saber por quê. Quando você não desenvolve equilíbrio emocional, você fere quem mais
ama com frequência influencia negativamente o processo de formação da personalidade. Deus quer formar uma personalidade em você, mas essa sua impulsividade, toma lá da cá, o Espírito Santo não consegue forjar em você o fruto do Espírito, o amor, a benignidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, a fidelidade, a paz, o gozo. Contra essas coisas não tem lei. Não existe lei para quem tem o fruto do Espírito. Mas em quinto lugar, quando você não desenvolve o equilíbrio emocional, você compra comportamentos estúpidos dos outros. Porque não é todo dia que alguém está de bom humor para receber as suas patadas. Aí você vai acabar tirando o que tem de pior na vida de alguém. Tem uma jovem aqui no nosso meio, que eu tenho ela como uma filha. Estava eu, ela e a Fernanda e mais algumas pessoas assim. Nós estávamos comendo sanduíche e elas, pastor, como era a sua vida antigamente? Esse cara, eu não gosto nem de lembrar. Porque eu era um homem muito violento. Há muitos anos atrás eu fui jurado de morte. Sabe aonde? Em Maracanaú. Isso em 1987. Eu fui proibido de pisar na cidade de Maracanaú, porque eu entrei numa briga grande, eu sozinho com 4 cabras, e um estava com a peixeira 12, e eu estava com soco inglês, o estrupiço foi grande, irmão. Eu fui jurado de morte. Muitos anos se passaram. Aí Deus me traz para ser pastor da igreja, nos fundos de onde aconteceu o negócio. Pode um negócio desse? Aí a menina diz, pastor, mas eu não vejo o seu homem violento, é porque você não me conheceu antigamente. Mas quando eu conheci a Jesus, eu tive que ir segurando. Mas o leão está aqui dentro. O leão está aqui dentro. O leão está aqui dentro, doidinho para rugir, mas diz, calma, você não vai rugir, porque o único leão que pode rugir na minha vida é o leão da tribo de Judá. Mas o velho homem está crucificado com as suas paixões. Ou você acha que eu não tenho coragem de dar um burro na cara do outro sujeito? Tenho, cara. Por que o senhor não dá? Porque eu sou crente. Porque eu aprendi a me dominar. Troquei bala como muito marginal. E por que o senhor não anda armado, pastor? Já que você é bom, porque eu sou crente. A minha arma é a que eu estou usando agora, a espada do Espírito, que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que faz divisão entre as juntas e medulas, entre a alma e o espírito, e é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. 2001 eu fui morar na cidade de Horizonte. Cheguei num dia, fui pregar à noite numa igreja. No outro dia, no meu segundo dia que eu estava lá, não tinha carro, estava de bicicleta. Parei no centro da cidade conversando com outro irmão. Aí parou do meu lado um sujeito. Aí olhou para mim assim, você estava na igreja ontem pregando, não estava? Eu olhei para o cara, não sei nem quem era. Eu disse, estava. Aí sem nem me conhecer, o cara começou a me esculhambar, falando palavrão comigo. Eu olhei assim, eu e Rivaldo disse, Rivaldo, vamos sair daqui, que saía demônio. Eu cheguei na cidade ontem. Será que o demônio está satisfeito com a minha chegada nessa cidade aqui? Vamos embora. Peguei a bicicleta e saí. Diz aí o que o cara fez. Pegou a bicicleta dele e veio atrás. Aí me fechou. Quando me fechou, achando que eu estava com medo, eu parei a bicicleta para cima dele e disse assim, você está pensando o que eu estou com medo de você, cara? Não tenho medo de você não, bicho. Agora porque eu saí, você acha que eu estava com medo? Eu não tenho medo do outro homem não. Você quer ver uma coisa? Corre em cima para tu ver o que vai dar. Não, cara, não sei o que. Não, pastor o que, mano? Sai da minha frente, eu quero conversar com você, não. Você não dá nem para um caldo. Mas o que é isso, irmão? É o leão que está aqui dentro. É o leão que está querendo sair. Mas diz, calma, te acalma, te acalma, te acalma. Porque as pessoas confundem mansidão com frouxidão. Jesus era manso, mas ele não era frouxo. Tem gente que confunde mansidão com subserviência.
Aquela pessoa que baixa a cabeça para tudo, tá bom, tá certo. Isso não é mansidão, isso é ser frouxo. E Deus não é Deus de homem frouxo. Deus disse para Gideão: os covardes e os tímidos batem em retirada. E o que é mansidão? Mansidão é força debaixo do domínio, só isso. Graças a Deus. Vamos para casa? Quarto lugar, quando seguimos o exemplo de Jesus na área emocional, olha o que ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo ele é leve. Agora, quando a gente coloca um domínio, uma inteligência nas nossas emoções, em primeiro lugar, tornamos-nos uma pessoa admirável, agradável, serena e ponderada. Quem não quer andar com uma pessoa dessa? Quando você começa a dar inteligência à sua emoção, você se torna uma pessoa admirável, uma pessoa agradável, serena e ponderada. Segundo lugar, quando você coloca equilíbrio nas suas emoções, nós expandimos os níveis da nossa paciência e da nossa tranquilidade. É um exercício mental. Não é contar até 10 que isso não resolve. É diante dos 30 segundos iniciais diante da atenção, praticar a arte do silêncio, respirar bem fundo e pedir que o Espírito Santo coloque palavras na sua boca. Quando você consegue dar equilíbrio à sua emoção, primeiro lugar, você se torna uma pessoa admirável, agradável, serena e ponderada. Segundo lugar, você vai expandir na sua vida os níveis de paciência e de tranquilidade. Terceiro lugar, contribuímos para formar pessoas com personalidades saudáveis e amigas da arte de pensar. Só você, irmão, você pode influenciar quem está ao seu redor. Há 7 anos atrás, quando eu assumi essa igreja, algumas pessoas, depois do primeiro ano de gestão, disse: pastor, agora dá gosto a gente vir para a igreja, que agora a igreja está em paz. E eu disse: bem-aventurados pacificadores. Mas tem pastor que gosta da briga, tem obreiro que gosta da briga, da confusão, tem líder que gosta da confusão. Cara, é o nosso ambiente, é a nossa casa, e nós vamos usufruir disso tudo. E quando a gente começa a ter inteligência emocional, nós contribuímos para formar pessoas com personalidades saudáveis e gente que gosta de pensar e praticar a arte do silêncio. Quarto lugar, quando você tem equilíbrio emocional igual a Jesus, você cria a rede de relacionamentos saudáveis com as pessoas. Ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa malquista, maldizente, irritadiça, mas todo mundo quer ficar do lado de uma pessoa de boa. Quem que não quer? E quando você tem um equilíbrio emocional ao seu redor, você cria uma rede de relacionamento saudável com as pessoas. Em quinto lugar, quando você tem inteligência emocional, você transita com suavidade nas relações sociais turbulentas. Pastor, assim, calma, filho, vai dar certo. Vai dar. Pastor, estou atribulado. Calma, filho, vai dar certo. Não se preocupa não, vai dar certo. Conclusão: a vida é curta demais para ser pequena. Cuidado, a nossa vida é curta demais para ser pequena. Tem gente que tem uma vida pequena, não esqueceu que a vida é um curto espaço, no hiato do tempo. Nós somos como a flor, daqui a pouco a gente vai embora. Alguns vão morrer novos, como nós temos membros aqui que morreram novos. Alguns vão morrer velhos, mas meio que você morra com 90 anos. 90 anos perto da eternidade é nada. E tem gente que faz a sua vida pequena, medíocre e tacanha. Eu, quando amanheço o dia, todos os dias eu celebro a minha vida, eu celebro a sua amizade, eu celebro essa igreja, eu celebro até as pessoas difíceis. Deus, Ele quer nos dar maturidade. Cuidado.
A vida é pequena, a vida é curta demais para ser pequena. Agigante a sua vida. Não viva uma vida medíocre. Não seja aquela pessoa indesejável. Não seja aquela pessoa que mais traz repulsa do que traz relacionamentos saudáveis.